Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso Café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 18 ao 25. Aleluia a Deus. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Ele fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém, e o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém, e também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes deles não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Aleluia, Jesus, da glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças te damos. Então Josias foi o rei mais piedoso da Bíblia. Aleluia. As Sagradas Escrituras resumem muito bem a vida de Josias, o rei mais piedoso da Bíblia. O nome Josias significa o Senhor o sustenta, o Senhor cura, ou sarado pelo Senhor. Se formos fazer um trocadinho de significado desse nome, poderíamos dizer que Josias foi o rei espiritualmente mais sadio de todas a Escritura. Sua vida piedosa e exemplar nos trazem lições importantes para o nosso crescimento espiritual. De acordo com 2 Reis também, capítulo 13, do versículo 2, Josias teve o seu nome e o seu nascimento profetizado há cerca de 300 anos antes de nascer. Algo parecido somente com o nascimento de Jesus Cristo, profetizado cerca de 700 anos antes do acontecimento. Josias começou a reinar aos 8 anos de idade, e logo cedo, aos 16 anos, o rei adolescente começou a buscar ao Senhor. Aos 20 anos de idade, iniciou uma grande reforma espiritual em Judá, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 ao 3. De acordo com 2 Crônicas 34, do versículo 2,
Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda, sendo o homem segundo o coração de Deus. Davi sempre é apontado como o padrão ideal de um rei que agradou a Deus, com exceção do caso de Urias e Eteu, né? O Eteu, conforme a observação da própria palavra de Deus, 1 Reis 15, do versículo 5. De acordo com 2 Reis, capítulo 22, do versículo 11, a leitura do livro da lei do Senhor causou um impacto tão grande na vida de Josias que, dali para frente, grandes reformas espirituais foram implementadas e Judá experimentou um grande e genuíno avivamento. De acordo com 2 Crônicas 35, capítulo 35, do versículo 1 ao 18, a Páscoa celebrada por Josias causou um impacto espiritual tão grande em Judá que o povo se lembrou dos tempos memoráveis, inesquecíveis, do profeta Samuel. De acordo com 2 Reis, capítulo 23, versículo 19, a reforma espiritual promovida por Josias atingiu não somente Judá, mas todo Israel. Foi um avivamento nacional, algo só visto na época em que os reinos de Judá e de Israel ainda estavam unidos sob o governo de Davi e de Salomão. De acordo com o texto de 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, Josias superou todos os reis, antes e depois dele, em zelo pelas coisas de Deus, em fervor espiritual e em dedicação ao Senhor, tornando-se, por isso, o rei mais piedoso das Escrituras. De acordo com 2 Crônicas, capítulo 35, do versículo 25, a morte, precoce de de Josias, a morte precoce de Josias causou uma comoção nacional em Israel, e sua vida piedosa passou a ser lembrada por todos os cantores e cantoras. O próprio profeta Jeremias compôs uma lamentação sobre esse inesquecível e valente herói da fé, chamado Josias. Aleluia! O grande legado espiritual deixado pelo piedoso rei Josias superou todos os seus feitos e realizações quando ele ainda estava vivo e serve de lição espiritual para todos nós. Sua vida fervorosa, seu zelo espiritual, certamente inspiraram as grandes reformas espirituais ao longo da história e ainda hoje impulsionam os grandes avivamentos pelo mundo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Se você gostou, assine o nosso canal. Vamos aprender mais. Vamos ler mais a palavra, né? A palavra, ela nos ensina a crescer espiritualmente, como fez aqui esse rei, né? Ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, né? E por muito tempo não esqueceram dele, né? Hoje a palavra é ministrada e se fala, né, sobre este rei. Como ele foi piedoso, como ele foi ajudador, né? Por todas as causas. Aleluia, Jesus da glória. Abençoa, Senhor. Aonde chegar esta mensagem, aleluia, vai quebrando corrente, vai desatando nós da dificuldade, abençoando, Pai. Abençoa, Senhor, lá onde entrar este áudio, aonde entrar esta mensagem, meu Pai. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.